Horas, vamos aí começar a fazer uma memória do que nós falamos semana passada, que hoje nós vamos terminar aí o luteranismo, tá? Toda essa parte do Lutero, que semana que vem a gente já começa aí o Calvino, tá bom? A gente vai trabalhar já o calvinismo semana que vem. Nós vimos na última aula, para quem não estava, embora eu deixei para vocês gravado aí todo, eu vou gravar agora a completa aula e eu posto lá. Na última aula nós vimos aí que os anos decisivos para Lutero, né? O ano decisivo para Lutero foi 1520. 1520 ele passa a escrever os seus principais textos, né? Os seus principais artigos em relação ao que acreditava, tá? Então, 1520. 1520 também a Igreja, através do Papa Leão X, dá um ultimato ao Lutero, escreve aquele documento. Estou começando agora, Ersa, só fazer memória. Escreve aquele documento chamado Exsurge Domini, decretando que o Lutero deveria ir em 6 meses, recuar, abandonar tudo aquilo que ele vinha defendendo. Então a igreja deu 6 meses para o Lutero com esse documento chamado Exsurge Domini. O Lutero, ele continua as suas práticas, a igreja não dá muito em cima do Lutero, porque a igreja está preocupada com outros assuntos nesse momento. E depois, então, o Lutero, em dezembro, esse documento Exsurge Domini é de junho, em dezembro o Lutero queima esse documento. Vai queimar esse documento em praça pública, Exsurge Domini, a cópia dele, lógico, né? Era uma cópia. Ele queima esse documento, a cópia desse documento, e vai queimar também o Código do Direito Canônico. Para quem não sabe o que é isso, o Código do Direito Canônico é o código jurídico da igreja. O Código Jurídico da Igreja. Ele queima em praça pública, isso em dezembro. E aí em janeiro, dia 3 de janeiro do ano de 1521, através de uma bula chamada Pontifex Romano, Decet Pontifex Romano, o Papa vai excomungar o Lutero, 1521. Só que o Papa, ele só tem força religiosa nesse momento. O Papa não tem como impor. Fazendo revisão para quem está chegando, uma hora agora também, o Papa não tem como impor. Tá, só que a Flávia e o Mauro que entrou agora estão fazendo só a revisão da última aula. O Papa não tem como impor, na Alemanha, por exemplo, que essa excomunhão seja levada adiante. Então, existe um acordo em que o Lutero ele vai ter que participar de uma reunião em Worms, isso foi em 1521, e para que ele se retrate, ele vai fazer a negação, ele vai negar, ele não vai negar aquilo que ele escreveu. Mauro, só fecha seu microfone, por favor. E ele não vai negar aquilo que ele escreveu, e eu terminei a aula aí, dizendo isso para vocês. Aí o príncipe da Saxônia, vai sequestrar o Lutero, um sequestro, vamos dizer, benéfico para o Lutero, e vai colocar o Lutero num castelo chamado Altenburg, né? Ali em Altenburg, ele vai então escrever o Novo Testamento para o alemão. Só para quem ainda tem dificuldade de entender essa questão política, na Alemanha existem 7 grandes príncipes, chamados príncipes eleitores. São esses príncipes eleitores que elegem o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tá? Então, um desses príncipes eleitores, chamado Frederico da Saxônia, é ele que vai, então, não ele, né? O grupo dele sequestra o Lutero e põe o Lutero nesse castelo em Altenburg. Ele vai ficar aí nesse castelo durante 10 meses. 10 meses ele fica trancado nesse castelo, para que as pessoas não saibam onde ele está. Até o nome do Lutero foi modificado para Cavaleiro Jorge. Então, em 10 meses, ele fica ali nesse castelo escrevendo os seus textos principais. O primeiro grande texto que ele vai, na verdade, não escrever, traduzir, ele vai traduzir o Novo Testamento para o alemão. Tá? Não foi toda a Bíblia, foi o Novo Testamento para o alemão em 10 meses. Outra coisa que ele faz ali, nesse castelo, são os comentários dele sobre aquele cântico de Maria chamado Magnífica, né? Então ali ele vai fazer uns comentários também a esse texto de Maria Magnífica, tá? Isso ele faz esses 10 meses. Então a aula, nós vamos começar a partir daí. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos dividir a aula aqui em três períodos.
tá? Até a morte não, até 1555, tá? Até depois da morte do Lutero. O Lutero morre em 1546, tá? A morte do Lutero foi em 1546. Quais são os três períodos? Primeiro período, 1521 a 1525. 1521 a 1525, vamos ver isso hoje. São as revoluções. Nós vamos aí falar de três revoluções que aconteceram nesse período, tá? 1521 a 1525. Então, são três revoluções, uma de cavaleiro e duas de camponeses, todas motivadas pela reforma do Lutero, tá? Quer dizer, na Alemanha, todas aconteceram na Alemanha, motivados pela rebeldia do Lutero. Então, motivados pela rebeldia do Lutero, alguns cavaleiros e alguns camponeses vão se revoltar. Vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Esse período é de 1521 a 1525. Segundo período, tá? Depois eu volto de novo e explico os três períodos. Segundo período que nós vamos ver hoje na aula vai ser de 1525 a 1532. 1525 a 1532. Nesse período nós vamos ter aí, então, dietas. O que são dietas? Flávia, só desliga o microfone um pouquinho. O que são essas dietas? Dietas são reuniões entre políticos e religiosos, tá? Entre políticos e religiosos. Isso vai ser de 1525 até 1532, ok? Terceiro período que nós vamos ver hoje vai ser o período da Guerra Aberta. Vai de 1532 a 1555. Então, católicos e protestantes vão partir para a guerra, tá? De 1532 a 1555. Repetindo, então, três períodos que nós vamos ver hoje na aula. Primeiro período foi o período das revoltas de dois grupos, tá? Revoltas dos camponeses e também de alguns nobres na Alemanha, 1521 a 1525. Essa é a primeira fase. Segunda fase vai ser a tentativa de acordo entre católicos e protestantes através de dietas. De novo, o que é uma dieta na história? É reunião que envolve governadores, príncipes com gente da igreja. São as dietas. Tá? Vão ter algumas dietas que eu vou mostrar para vocês. Tentativa de acordo. Isso tudo na Alemanha. Vai de 1525 a 1532. E o último ponto, não chegaram a acordo, aí vão para a guerra. Católicos versus protestantes, 1532 a 1555. Já vou começar pelo final, que é importante. 1555 vai ser decretada a chamada Paz de Augsburgo, tá? Que vai ser, então, a paz entre católicos e luteranos. Então, a aula termina em 1555. Tá? É só para adiantar para vocês. Antes de continuar aqui, nós temos que entender qual é o contexto que está acontecendo na Europa, porque sem esse contexto a gente não entende a aula de hoje. O que está acontecendo na Europa? Três coisas são importantes para a gente entender, porque quem é o imperador nessa época? É um cara chamado Carlos V. Carlos V é o imperador, tá? Ele é o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse Carlos V, ele pertence a uma família na Europa chamada dos Habsburgos. Não precisa escrever isso não, só para vocês entenderem. A família dos Habsburgos. Essa família, ela tem influência na Alemanha, ela tem influência na Espanha e ela tem também influência na Itália. Portanto, essa família é católica. Se eu estou dizendo que essa família é católica, essa família vai se colocar contra os protestantes, tá? O Carlos V, o imperador, é da família do Habsburgo. Então, Carlos V, nesse momento, ele defende o catolicismo contra o protestantismo. Tem hora, é por isso que eu estou falando para vocês que nós vamos ter que entender o contexto, que tem hora que ele cede mais aos protestantes, tem hora que ele é mais radical em relação aos protestantes, tá? Por quê? Por causa do contexto que eu vou falar agora com vocês. Então, de acordo com esse contexto, tem hora que o Carlos V ele é mais maleável, tem hora que ele é mais radical contra os protestantes. Vai depender desse contexto. Qual é o contexto? Então, primeiro ponto. A França declarou guerra contra o Carlos V. O rei da França nesse momento é um cara chamado Francisco I, tá?
Esse Francisco I, ele decretou guerra contra o imperador Carlos V. Então, quando a França está em guerra contra o Carlos V, ele não pode ser muito radical com a Alemanha, porque às vezes ele pode precisar da Alemanha. Vocês estão entendendo? Então, nessa hora, ele vai tirar o pé do acelerador. Tá? Esse é o primeiro contexto. A guerra, ele vai vencer essa guerra. O Carlos V vai vencer essa guerra contra a França. Mas enquanto ele está em guerra, ele não é tão duro contra os protestantes. Porque ele precisa da Alemanha contra os franceses. Caso ele vá precisar, né? Ele está contando com isso. Segundo contexto aqui é a briga do Papa com Carlos V. Ah, mas o Carlos V não defende o catolicismo? Defende. Mas o problema é que o Carlos V começa a tomar decisão religiosa que não cabe a ele. O Papa não fica satisfeito com isso. Então, entre o Papa e o Carlos V existe uma certa animosidade. Porque o Carlos V quer tomar decisões que cabe apenas ao Papa tomar, e ele quer tomar essas decisões sem consultar o Papa. Então o Papa não vê com bons olhos assim também as decisões do Carlos, algumas decisões do Carlos V. Esse é o segundo contexto, tá? Esse é o segundo contexto. O terceiro contexto é que o Papa não quer muita presença da Espanha no território italiano. Porque a Espanha está no território italiano em dois lugares. Em Milão, Milão pertence à Espanha, e a Nápoles, no sul, pertence à Espanha. Veja a situação do Papa. O Papa está no meio da Itália, cercado por dois lugares espanhóis. Milão, nesse momento, é espanhol, e Nápoles, no sul, é espanhol. E o Carlos... Os Estados Papais, né? Isso, os Estados Papais estão no meio. E o Carlos V pertence justamente a essa família espanhola. Então o Papa não quer muita amizade também com Carlos V, não, porque ele pode atrair para dentro da Itália mais presença espanhola. Embora a Espanha defenda o catolicismo, mas religiosamente a Espanha é interessante. Olha que interessante isso, hein? Religiosamente a Espanha é interessante, que ela defende o catolicismo, mas politicamente não. Porque se tiver muita presença da Espanha na Itália, ela domina a Itália, os territórios da igreja. Então o Papa com Carlos V são acordos, vamos dizer assim, muito pontuais, tá? Para vocês entenderem. Eu vou passar agora para o slide, para vocês entenderem, fica mais fácil. Eu já mandei para vocês. Oi, pode falar. Só para recapitular essa questão dos Estados Papais, quais eram as principais famílias que estavam na Itália dominando nesse momento? Os Orsines é uma família importante, os Borgias é outra família importante. Tem uma terceira que eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho. São 3 famílias que dominam a Itália nesse momento. Católicas, né? Os Storfas também é uma família importante. Depois eu vou passar o nome para vocês aí. Vamos aqui. Médici já tinham chegado? Hã? Quem que tá falando? Os Médici já estavam lá? Os Médici, mas os Médici eles estão no norte. Os Médici dominam ali onde é Siena e Florença. Na Itália ainda não. Tá? Na Itália não, nos Estados Papais, lá especificamente onde está o Papa, não. Eu vou aqui agora, então, pôr para vocês o de hoje. O nosso período de estudo é esse aqui, ó. Espero que estejam vendo aí. 1521 a 1555, expansão e organização da reforma, tá? Então eu falei aí os 3 períodos, quem não notou, não conseguiu notar, está aí os 3 períodos, 1521 a 1525 são as revoluções sociais, 1525 a 32 que são as dietas, os colóquios. Então no segundo período aqui, ó, é a tentativa de acordo por reuniões. Não deu certo esse acordo, então vamos para a guerra, tá? Então é o choque entre o Carlos V e os reformadores, tá aqui, ó, tá bom? Lembrando, isso que é interessante. Guto, mas não são os príncipes da Alemanha que elegem o imperador? Sim, mas os príncipes aqui não estão concordando com o Carlos V, não. Os príncipes querem a autonomia da Alemanha. Mas o Carlos V, embora ele é imperador da Alemanha também, ele é católico. E quer que a Alemanha não se torne rebelde em relação à igreja. Tá? Então o Carlos V, quem viu o filme, isso fica muito claro, o Carlos V não tem apoio dos príncipes nesse momento. Os príncipes, inclusive, colocam a cabeça a prêmio para poder manter a sua posição em relação a Lutero. Vamos lá. Quais são os 3 pontos históricos que eu falei para vocês aqui? Esqueci um ponto aqui, hein? Então, a guerra entre a França, Francisco I e o Carlos V. Né? Quem vai vencer essa guerra aqui vai ser o imperador. Esqueci de falar isso aqui, que é a coisa mais importante. O avanço dos turcos na Europa Oriental. Os turcos, eles chegam até Viena. Viena, você sabe, ali já está na Áustria, ali, então eles já estão entrando na Europa Ocidental.
O último baluarte para entrar na Europa Ocidental é Viena. Então os turcos já estão ali. Então o imperador não pode ser muito duro com os luteranos, porque os luteranos estão na Alemanha e o imperador vai precisar da Alemanha contra os turcos, tá? Há 50 anos atrás, não esqueçamos disso, 70 anos atrás, os turcos tomaram Constantinopla já. Eles não estão uma brincadeira. Então tem que tomar muito cuidado com esses turcos. Aí já falei do Papa com o imperador, tá? Para vocês perceberem que Roma com o imperador não estava muito de acordo, que em 1527 as tropas do imperador entraram na cidade de Roma e saquearam Roma. O Papa, na época, era o Clemente VII, ele teve que fugir para o Castelo de Sant'Angelo. Na Itália chama Castelo de Sant'Angelo, que fica próximo ali do Vaticano. Então o Papa teve que se refugiar nesse castelo, ali fugindo dessas tropas imperiais que saquearam a cidade. Veja bem, Carlos V é católico. Mesmo assim, as tropas dele invadiram Roma e saquearam a cidade, roubaram a cidade. Para vocês verem que não está um clima muito amistoso entre o Papa e o imperador, não. Então vamos aqui falar de 1521. Lutero estava nesse castelo chamado Waltenburg. Ele traduz para o alemão o Novo Testamento, faz os comentários sobre Magnífica, como eu falei para vocês. Ali nesse castelo ele começa a escrever contra os votos monásticos, contra a missa, né, no sentido de sacrifício. Do castelo ele percebe que a reforma está se radicalizando. Dois nomes começam então, aqui está errado aqui, é Miser, tá? Dois nomes aqui começam então a preocupar o Lutero, que são os seguidores dele, esse André Karlstahl e esse Thomas Miser. Eles começam então a quebrar as imagens na Alemanha, principalmente ali na região de Wittenberg, onde começou a reforma. Então eles começam a ameaçar a vida dos padres, eles começam a quebrar as imagens religiosas, e tudo isso chega aos ouvidos do Lutero. O Lutero fica sabendo disso e vai negociar com esses reformadores, seguidores dele. Só que ele tem que fazer concessão. O Lutero, eles aceitam não quebrar as imagens, não ameaçar a vida dos padres, desde que o Lutero pelo menos aceite o quê? Que não existe esse negócio de missa para defuntos, e nem obrigatoriedade de confissão, e também exige do Lutero que ele reafirme aí a ideia do fim do celibato e do jejum. Então Lutero concorda em parte com isso aqui para poder acabar um pouco com essa radicalidade. Veja bem, o Lutero ele não começou um movimento radical, mas o movimento se radicaliza através dos seguidores dele, principalmente esses dois, André e o Thomas Miser, tá? E nesse período que o Lutero está no castelo, ele vai receber um livro do Erasmo de Roterdã. Esse livro é chamado do Servo-Arbítrio. O Erasmo está criticando Lutero, porque Lutero diz que o homem não tem um livre-arbítrio. O Erasmo está criticando ele, escreve um livro chamado do Servo-Arbítrio. E nesse momento Lutero rompe com Erasmo de Roterdã, tá? Isso lá no castelo. Vamos ver aqui então as revoltas. As 3 revoltas que aconteceram. O primeiro foram os cavaleiros. Motivados pela reforma do Lutero, a pequena nobreza ela vai então invadir algumas fazendas do príncipe de Treves. Quem liderou esse movimento aí foi esse homem chamado Franz von Schickerin. Ele vai então, junto com alguns cavaleiros, invadir algumas fazendas do território do bispo, que era bispo e príncipe de Treves, na Alemanha. Qual foi o anúncio olha, é muito interessante isso. Qual é o anúncio que ele fazia? Abrir a estrada para a palavra de Deus. Na verdade, ele queria mesmo os bens eclesiásticos desse bispo. Os príncipes da Renânia se organizam e põem fim a essa rebelião. Então, a primeira rebelião foram da pequena nobreza que começam a invadir fazendas desse príncipe, de Treves, que era um bispo católico. A segunda revolução foram dos anabatistas. Essa vai durar 2 anos. A pregação do Lutero excitou esses pequenos camponeses, eram camponeses, e o líder dele nesse momento é um cara chamado Sturck. A ideia desse Sturck é mudar a ordem social estabelecida. Ele vai pregar que os sacramentos não têm força nenhuma, importância nenhuma. Inclusive ele começa a negar aí o batismo de criança. Quem vai seguir ele vai ser esse homem, aquele homem que eu já falei para vocês, o Thomas Miser. Ele vai aderir a esse movimento
E os príncipes recorrem ao Lutero e o Lutero vai por fim a essa rebeldia desses anabatistas, tá? Desses primeiros anabatistas. Eu só pulei um negócio aqui, peraí. Desse movimento chamado dos anabatistas. Esses anabatistas, na verdade, eles surgem lá na Suíça, tá? Eles vão, então, buscar uma comunidade independente, também são contra o batismo de criança, negam a transubstanciação, que é a presença real de Cristo na Eucaristia. Eles têm a prática de dividir a riqueza entre eles, né, os bens deles entre eles. Eles rejeitam o juramento, o serviço militar e os cargos governamentais. Eles vão ficar na Alemanha num lugar chamado Münster. Eles vão ficar 1 ano e meio ali. Eles vão ser liderados por esse João de Leyda e vão abolir a propriedade privada, mas depois a cidade vai ser retomada, tá? Esse grupo dos anabatistas, eles vão gerar o que é chamado os menonitas. Os menonitas têm a mesma ideia, praticamente, dos anabatistas, tá? É contra o juramento e serviço militar, é contra a obediência às autoridades civis. A única diferença é que eles defendem a não violência e a resistência passiva. O restante, eles são muito parecidos com os anabatistas. Esses anabatistas vai gerar a famosa Revolução dos Camponeses. Então, esses anabatistas vão gerar essa Revolução dos Camponeses. Os camponeses, eles já estavam se organizando juridicamente. Eles editaram 12 artigos, né? Nesses 12 artigos, eles acabam com as décimas, que é os 10% que tinha que passar por fazendeiro. Eles abolem muitos direitos feudais. Eles pedem que na paróquia deles o padre seja eleito democraticamente. E nesse momento eles começam a incendiar algumas fazendas, esses camponeses. E, de novo, a liderança deles aí é esse Thomas Miser, né, que foi o grande líder deles. Eles botam fogo nas fazendas. O Duque de Lorena vai mandar matar 20 mil rebeldes. Esses rebeldes já tinham se entregado, ele manda degolar 20 mil camponeses. O Lutero, quando foi consultado sobre esses camponeses, Lutero, a sua pregação está fazendo revoltas históricas na Alemanha. O Lutero manda sufocar a rebelião com sangue. A frase do Lutero é muito forte, matai esses cães raivosos. Tá? Essa atitude do Lutero aproximou ele do Estado, porque a luta do Lutero foi contra o quê? Contra a hierarquia da Igreja Católica. Sem hierarquia, a pergunta é, quem é que vai estabelecer a ordem? O Lutero encontrou no Estado o substituto da igreja para pôr ordem na Alemanha. Então, por isso que os luteranos, na época do Lutero, eram muito próximos do Estado, porque sem igreja, sem papado, sem hierarquia, tudo viraria anarquia. Então, a decisão do Lutero, quando ele se aproxima dos príncipes para mandar matar os camponeses, deixa muito claro que a organização que vai, então, ser uma organização para colocar fim à rebeldia deve ser o Estado. Então, a força agora está no Estado. Então, a igreja será substituída pelo príncipe e a igreja invisível pela igreja de Estado. Então, o Estado vai ser importante aqui para o Lutero. Então, a primeira fase, então, foi de revoltas, seja de nobres, seja de camponeses, que motivados pela pregação do Lutero, começam a invadir fazendas. Começa a não mais obedecer à ordem, não obedecer à hierarquia. Era contra juramentos, como vocês viram aí, tá bom? 1525 a 1532 são as dietas e os colóquios. São vários, vocês vão ver que coisa interessante. São vários colóquios, várias dietas que vão acontecer nesse período de 1525 a 1532. Primeiro, 1526, Lutero estava casado já tinha 1 ano. O casamento do Lutero foi em 1525, eu vou falar daqui a pouco sobre esse casamento. O Carlos V, ele vai convocar uma dieta para a cidade de Espira, tá? Nessa cidade, o Carlos V vai dizer o seguinte: vai ficar a cargo de cada príncipe a aceitação ou não da excomunhão do Lutero, tá? Nesse momento, vários estados da Alemanha aderem ao luteranismo. Vocês estão vendo aqui que o Carlos V está muito bonzinho. Por quê? Porque ele está em guerra com a França. Ele não pode bater de frente com a Alemanha. Ele precisa do auxílio da Alemanha. Então, essa dieta de Espira, 1526, o Carlos V está dizendo assim: eu não vou intrometer nessa briga de vocês. Cada príncipe vai decidir se vocês excomungam ou não Lutero. Tá bom? E os príncipes, em vez de excomungar Lutero, aderiram a ele, a grande maioria. 3 anos depois, a França já derrotada,
o Carlos V faz um outro convite para uma nova dieta na mesma cidade, 3 anos depois. E aqui ele endurece o jogo. Por quê? Porque agora a França já está derrotada. O que ele faz? Ele não permite que nenhum outro estado se torne luterano. Os que já tornaram, ok, eu não vou mexer com vocês mais. Mas eu não aceito que nenhum outro estado da Alemanha se torne luterano. 6 príncipes e 14 cidades vão protestar. Está nascendo aí o título dos luteranos de protestantes. Isso aconteceu em 1529, porque 6 príncipes e 14 cidades alemãs não concordaram com Carlos V. Tá bom? Isso em 1529. O Carlos V tinha muito discurso seguinte, ó, vamos esperar o concílio, ver o que o concílio decide, logo logo a igreja convoca o concílio. E o concílio não saía, o concílio vai demorando. O concílio só vai acontecer em 1545. 1530, o Carlos V convoca uma nova dieta, agora para a cidade de Augsburgo, na Alemanha. O que ele pede? Tá bom, então vocês tragam num papel, né, o que vocês acreditam. Vocês vão colocar por escrito o que vocês acreditam e nós vamos analisar. E aí o Lutero, logicamente, inteligentemente, o Lutero não vai para essa reunião, para essa dieta de Augsburgo. Por que o Lutero não vai? Porque a vida dele estava ameaçada. Então ele não vai para essa dieta de Augsburgo. Ele manda um discípulo dele, o companheiro dele, na verdade, o braço direito dele, um cara chamado Philippe Melanchthon. Esse é o braço direito do Lutero. Então o Philippe Melanchthon vai escrever a fé dos luteranos. Eu mandei para vocês, inclusive, hoje está lá no nosso espaço, lá já mandei, que é a fé de Augsburgo. Então Philippe Melanchthon escreve, apresenta essa confissão. O Carlos V não aceita ela, manda que a igreja redija uma contra-resposta a essa fé, mas diz o seguinte, por enquanto, vamos aguardar o concílio. De novo o concílio. Vamos aguardar o que o concílio diz. E ele vai dar 6 meses para o luterano repensar o que eles escreveram. 6 meses. Então 6 meses de paz até aparecer o concílio e ver o que o concílio decide. O concílio apareceu? Não. Como eu falei para vocês, o concílio só vai surgir em 1545. Ok? Só uma coisa aqui importante. Isso em 1532, tá bom. Os protestantes perceberam o seguinte, se nós ficarmos de braço cruzado só participando de dieta e de reuniões, logo o imperador manda matar a gente. Ele parte para a guerra. O que os protestantes fizeram? Não os protestantes em si, os príncipes. Eles criaram uma liga militar. Essa liga militar, tá o nome dela aqui, ó, chamado Liga Esmalcada. É uma liga militar dos protestantes, tá? Que teve apoio de quem? Da França. Vocês sabem que a França não gostava do Carlos V. A Inglaterra também não gostava do Carlos V. E também a Dinamarca, que já quase toda já é protestante. Então, ou seja, esses 3 países vão apoiar os príncipes da Alemanha e estão preparando para uma guerra. Se o imperador for tentar impor para nós o catolicismo, a gente parte para a guerra. Tentou-se uma nova dieta na cidade de Nuremberg, em 1532. De novo, o imperador vai tolerar a fé protestante até que o concílio defina. De novo, ele sempre joga para o futuro. E ele vai cancelar, então, tudo aquilo que foi decidido em Augsburgo. Essa vai ser aí a fala dele. Então, como não teve acordo e o concílio não apareceu por dificuldades da igreja nesse momento, depois eu vou falar por quê quando a gente falar sobre o concílio, o Carlos V, então, decidiu para a guerra aberta. Então, vamos partir para a guerra. E só teve uma guerra nesse momento. Quem eram os adversários do Carlos V? Na Alemanha, quem eram os principais príncipes contra o Carlos V? É esse príncipe chamado Felipe de Hessen e o Frederico da Saxônia, que vocês conhecem. Quem apoiava o Carlos V? Um cara chamado Maurício da Saxônia, que queria se tornar príncipe. Então ele vai apoiar o Carlos V nessa guerra. A batalha aconteceu em 1547, na cidade de Mumberg. O Carlos V venceu. O título da Saxônia foi passado para esse Maurício, que apoiou o Carlos V. Só que essa guerra, essa vitória do Carlos V, ela foi na verdade, sem muitos frutos. Por quê? Porque a guerra
teve prejuízos de morte, mas as ideias não se matam apenas com guerra. Aquilo que você acredita e o seu sonho, você não elimina com guerra. Então, o Carlos V percebeu que a Alemanha continuava irresistível em relação ao luteranismo. Ele percebeu que essa guerra só trouxe prejuízo para todos os lados. E aí ele faz um compromisso em 1548. Veja bem que Lutero já estava morto. Lutero morreu em 1546. A guerra aconteceu um ano depois da morte do Lutero. Isso fortaleceu os luteranos, porque com a morte do Lutero, você sabe que cria-se a ideia do Marte, do líder, né, na mentalidade das pessoas. Os alemães se fecharam entre eles e não aceitaram mais ceder ao catolicismo. Então Carlos V faz um acordo, chamado Compromisso de Augsburgo, de 1548, chamado Interim. Ele tentou fazer uma doutrina mista, parte de elementos da ortodoxia católica com parte da Confissão de Augsburgo. Por exemplo, ele aceita que os padres podem casar, que os alemães podem comungar em 2 espécies. Pessoal, hoje a igreja comunga em 2 espécies, mas na época do Lutero era só uma espécie, tá? Era só o pão, não tinha um vinho não. Então, aqui então, o Carlos V, ele está mexendo numa área que não é dele. Lembra que eu falei para vocês que o Papa não estava satisfeito com Carlos V? Então ele quis fazer uma doutrina mista entre elementos do catolicismo com elementos do luteranismo, para poder apaziguar. Ele desagradou tanto ao Papa como os protestantes. Então Carlos V ele conseguiu ao mesmo tempo desagradar tanto ao Papa como também aos protestantes.